Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, com mais um Entrevistas DPE. E a você que nos acompanha, desde já meu muito obrigada. Hoje o assunto que eu trago de muita relevância, de muita importância, então já fica aí, senta e também compartilha para esse assunto que nós vamos abordar hoje, para as famílias que se identificam com esse tema. Hoje nós vamos falar psicóloga oferece oficina terapêutica de modelagem em argila para pais enlutados. Olha só que importância, quantas pessoas vivenciam o luto e não conseguem se superar. Porque você já ouviu falar do termo pais enlutados? Pois é, a psicóloga Carla Gomes explica o que é o luto parental, a dor profunda e muitas vezes silenciosa vivida por mães e pais que perderam seus filhos. Hoje tudo isso aqui no Entrevistas DPE, então já compartilha ou senta aí e ouve a nossa conversa, com certeza vai ser de grande ajuda para você. Seja muito bem-vinda, Carla, ao Entrevistas DPE. Boa tarde, agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui hoje para conversar sobre essa temática tão importante, tão relevante. Com certeza. Carla, você poderia nos contar um pouco sobre a sua história e o que te aproximou do cuidado com o luto parental? Eu sou psicóloga formada pela Universidade Federal de Roraima e desde que eu me formei eu venho exercendo alguns trabalhos com modelagem como recurso expressivo. Até a minha pesquisa de TCC foi voltada para essa temática. Eu pesquisei sobre como que desenvolver atividades com barro, com argila, pode contribuir para o processo de individuação feminino, que nada mais é do que o tornar-se si mesmo, que é um processo que dura a vida inteira. E aí, depois de ter me formado, eu desenvolvi grupos terapêuticos em que eu usava esse recurso como meio de comunicação. A partir daí, da repercussão desse meu trabalho, as pessoas responsáveis pelo grupo Mães de Filhos Invisíveis entrou em contato comigo. Já passaram por aqui, incríveis as meninas, que trabalho maravilhoso. Sim, muito lindo. A Jade entrou em contato comigo perguntando se eu poderia desenvolver alguma atividade no evento em alusão ao Dia das Mães ano passado, em 2024. Foi um evento online e eu fiz essa participação conduzindo uma atividade e desde então eu fiquei pensando, nossa, seria muito interessante fazer um encontro presencial com esse grupo e não apenas com eles, né? Deixar aberto para quem quisesse participar, ter essa oportunidade. É uma oportunidade de troca, e também de contato com essa dor, porque o que eu vejo é que pouco se fala sobre esse fenômeno do luto parental. E acontece tanto, né? Todo dia a gente perde alguém, todo dia algum conhecido está indo embora e muitas pessoas não conseguem se superar. A gente tem até exemplos dentro de casa, quando a gente vivencia, perde um parente, uma pessoa muito próxima, que a gente vê ali aquela dor da pessoa que não consegue nem falar sobre quem se foi. A dor é tão grande que a pessoa não quer encarar mais do que já passou, que foi aquele dia do baque da notícia da perda, né? E eu acho que esse seu trabalho é uma suma importância e também a gente falar sobre isso, porque não deixa de ser uma ajuda, não deixa de ser aí uma coisa que venha a agregar até para a saúde mental dessa pessoa que vivencia esse luto eterno, né? É que, na verdade, o luto, ele não é linear. Ele não é uma experiência linear. Vão ter dias em que a pessoa vai estar bem, vai lembrar do ente querido com uma memória mais feliz. E vão ter outros em que a dor ela vai vir de uma forma que pode nunca ter vindo antes, sabe? Muito intensa, avassaladora. E é uma experiência muito subjetiva. Ninguém vivencia o luto da mesma forma. Inclusive, na experiência no caso, né, dos pais,
o pai não vai vivenciar da mesma forma que a mãe, e essa família não vai vivenciar da mesma forma que outra. Isso. E o que tem, assim, de diferencial no luto parental é o fato de não ser esperado socialmente que um filho morra antes que o pai. Verdade. Porque quando alguém mais velho, né, vem a falecer, as pessoas, de uma certa forma, aceitam um pouco mais do que um filho ir antes que o pai. E sobre o que você me diz, assim, sobre superar essa dor, né? Na verdade, o que se precisa é de um espaço para que a dor possa ser sentida. Não necessariamente que ela deixe de existir, porque pode ser que ela nunca deixe de existir. Ela sempre será sentida. Só que vai mudar como que a pessoa vai sentir, como que a experiência ela vai ser vista. Então, Carla, eu queria saber de você, o que é que te tocou ou te marcou profundamente ao longo do caminho, né, até chegar a esse projeto? Bom, eu sou mãe também. E em nenhum momento eu consegui imaginar tamanha dor que esses pais passam. E pouco tempo depois desse convite para fazer a condução do evento de Dia das Mães online, abriram as inscrições para a Lei Paulo Gustavo. E aí eu pensei, e se eu escrever um projeto para a gente se encontrar pessoalmente? Um encontro presencial. E como eu já vinha desenvolvendo os grupos terapêuticos, eu pensei, não vai ser um grupo terapêutico, mas eu não deixo de ser psicóloga. Sou ceramista, então vou inscrever uma oficina em que eu possa ensinar para esses pais técnicas de modelagem, em que eles vão poder confeccionar uma ou mais peças que represente esse afeto, né, por esse filho que eu não gosto de falar perdido, porque durante o próprio evento de Dia das Mães, uma das mães me falou que ela não gostava desse termo. Ah, o filho que você perdeu. Ela disse, eu não perdi. É duro, né, ouvir isso. É como se você enfrentasse aquilo de novo, lembranças, né, da perda. E porque ela também, ela disse que ela não vê como se ela tivesse perdido o filho continua sendo dela. Isso. Ela continua sendo mãe, o esposo continua sendo pai. Apesar de não estar aqui, continua sendo o filho deles. É verdade. E eu pensei, e se eu fizesse essa oficina? Seria muito interessante. Pensei, né? Criar esse espaço, não necessariamente físico, mas um espaço de tempo e com presença em que não haveria julgamento, em que eles poderiam sentir, poderiam entrar em contato com aquilo que eles sentem, que às vezes eles são obrigados a passar por cima, mascarar, fingir que já tá bem, ter que voltar para os deveres, né, sociais. E pensei na gente fazer essa oficina. Como é que foi o processo de escrever, né? De se inscrever nesse projeto? Houve aí algum medo, expectativa, desejo muito pessoal envolvido? Com certeza. Eu pensei, eu quero muito que esse projeto seja aprovado porque a relevância social que ele tem é muito grande. Pode inspirar muitos outros projetos
no futuro. E eu acho que isso foi o que mais me moveu. Fora a possibilidade de estar trabalhando com uma coisa que eu amo, que é a modelagem e a psicologia dentro do acolhimento nesse momento de confecção das peças, né? Porque não é só ir lá e eu ensinar a técnica, fazer a peça e ir embora. Não. Vão ter momentos antes do manuseio. Tem tudo um preparo, antes da modelagem, né? Vou fazer exercícios respiratórios, de consciência, uma meditação, pra gente melhorando... melhorando não. Pra gente ir... se ambientando, né? Sim, pra gente escolher a qualidade da presença em que a gente quer estar nesse momento, né? Porque para entrar em contato com essas imagens internas, que é de onde vai vir esse sentimento, é preciso silenciar, é preciso desacelerar, acalmar, olhar para dentro. Então, antes de botar a mão na massa, primeiro vamos voltar a olhar cada um para dentro de si. E aí, depois que a gente tiver entrado em contato com essas imagens internas, que a gente vai colocar na argila. Tudo isso que, na verdade, vem de dentro. Então, não é só o fazer. O fazer também, claro, é importante. Mas olhar para dentro, se permitir sentir e colocar para fora sem nenhum julgamento. E na sua visão, qual é a importância de políticas públicas, né, como a Lei Paulo Gustavo, no apoio a projetos que unem a saúde mental também a arte e o cuidado? É mais ou menos isso que você acabou de falar, né? E o que representa para você, enquanto psicóloga, mulher, que pode oferecer esse espaço de elaboração do luto, né, como um apoio a uma política cultural? É de uma importância sem medida. É assim que se faz saúde hoje em dia. Não é só por exemplo, o atendimento psicológico dentro de uma salinha, eu de frente para você, você falando, eu ouvindo. Sim, isso é uma forma, mas não a única. Existem pessoas, inclusive, que têm um estigma, né, um preconceito em relação a esse tipo de atendimento e, na verdade, acham que essa oficina não é um atendimento psicológico. Mas é sim, é uma forma também de se fazer psicologia. Porque, na verdade, existe também muitos estigmas em relação à psicologia, de achar que é só consultório. E não é. Psicologia social, psicologia comunitária, vem justamente para trazer o serviço de atenção primária à saúde. Antes que... Hoje, assim, como um fato muito agravante, a gente tem visto, principalmente depois da pandemia, como a gente estava conversando lá anteriormente, a questão de muitos adoecimentos mentais que vão para o corpo, coisas assim que eu, como ser humano, também nunca imaginei que isso acontecesse, né? E essa forma, outra forma que é um tema muito relevante, isso que você está abordando e onde você trouxe aí esse projeto, porque o luto é uma coisa que a gente vivencia todos os dias, em várias famílias, em todos os lugares. Então isso é uma forma assim de pensar no próximo, de pensar nesse tema, né, que quase as pessoas não falam muito sobre isso. E o quanto isso é importante, haver essa cura, digamos que um processo de cura. A dor ela vai estar lá, mas uma forma melhor de você lidar com ela. E isso que você está proporcionando aos seus pacientes é uma forma, né, de ajudar, é uma forma de terapia, é uma forma de se superar no sentido de a minha dor está aqui, mas eu vou saber lidar com ela. Sim, é uma forma também de pensar que existem outras possibilidades, né? Isso. E é realmente isso. Isso que configura a transformação interna. Uma vez que a gente vê um fenômeno, né? Que aqui é
a gente está falando do luto, mas poderia ser qualquer outra coisa, como, por exemplo, a ansiedade diante da Covid. Nossa, a ansiedade foi horrível. Muitas pessoas ficaram adoecidas. Uma vez que a gente tiver a oportunidade de ver essa experiência por um outro olhar, um outro ponto de vista, daí, esse pequeno movimento começa toda uma transformação interna, porque basta isso, um ponto de vista diferente sendo internalizado. O falar também, porque às vezes esse sofrimento ele é muito silencioso. A pessoa, você olha para ela, ela pode estar com um semblante neutro, pode estar até sorrindo. Não está demonstrando nada, né? Do que está se passando ali naquela mente, naquele coraçãozinho. E enquanto isso, está com o coração apertado, pensamentos, né? Isso é muito perigoso virar uma depressão, não é? Muito, muito perigoso. E infelizmente, né? É algo que acontece com frequência. Pais... E você falou na questão de quando tem... Começa por todo aquele aparato ali, aquela recepção que você dá com acolhimento. Aí tem todo um processo antes de pôr a mão na massa. E como é que a modelagem em argila ela pode ajudar no processo de luto? Desde 1900 e eu acho que 89, se eu não me engano, aqui no Brasil já era escrito sobre o uso terapêutico do barro. O barro sendo utilizado mesmo no setting por psicólogos enquanto um material que intercedia a comunicação entre o analista e o analisando. E é uma possibilidade de entrar em contato com as profundezas, porque o barro, ele tem um caráter simbólico muito forte, religioso, ancestral. Em diferentes doutrinas, né, em diferentes religiões, se tem o barro quanto a matéria da qual o divino fez o homem e dali soprou, né, e fez-se a vida, né? Exato. E, além disso, a própria constituição química da matéria está presente também no nosso corpo. Com o barro a gente faz as nossas casas, todos os tijolos são feitos de barro. A gente, da terra, né, que é o barro é a terra, a argila é a terra. Constrói, né? A nutrição também, a nutrição interna é de onde vem o alimento e também para onde a gente volta. Nossa, que pensamento lindo, que história, olhando lá do início, né? Faz parte de todos os momentos da nossa vida. Nossa, é um processo inteiro. Já tô assim, passando por uma terapia aqui, conversando com você. E Carla, explica pra gente, no seu olhar clínico e sensível, o que mais falta quando se fala em acolher pais enlutados no Brasil? Eu diria que ações. Ações. Porque o próprio projeto das meninas, né, da Jade, da Yasmin, Mães de Filhos Invisíveis, é uma iniciativa delas. Elas já passaram por aqui com a gente e eu assim fiquei assim impactada com a história tão comovente, tão bonita, e já voltaram outra vez. Inclusive a gente pôde vê-las na TV agora, já tem um espaço lá na maternidade, que é uma ala das pétalas agora, né? Sim. Para as mães que perdem bebê. E isso foi conquista das duas. Exatamente. As duas lutando junto com aquela história delas. Elas resolveram ajudar outras mães e olha aí já o sucesso e o crescimento dessa ajuda. Porque há alguns anos atrás, quando uma mãe perdia um bebê, ela simplesmente voltava com a sua dor para casa e não tinha ninguém para se solidarizar com aquilo ali. E os profissionais de saúde ali, muitas vezes,
já acostumado em lidar com tanto aquilo ali, já para eles era uma coisa comum. Mas para você que estava vivenciando aquilo ali não era nada comum. Era uma dor extrema, era uma dor, aquela criança que você estava esperando, a maioria delas. Era uma criança que você estava esperando, era um serzinho que desde o dia que você descobriu, eu estou grávida, você já começou a amar ali incondicionalmente. E de repente, quando você menos espera essa criança, você perde ela. E é uma dor assim imensa. Não é só aquela dor de quem já conviveu, é uma dor intensa também, mesmo quem você não conheceu, ainda estava lá dentro da proteção do teu ventre. E essa conversa com elas aqui também foi muito interessante, foi muito comovente, muito emocionante. E eis aí a questão desse sucesso, assim como o seu projeto também é de grande relevância, tem uma importância muito grande nas famílias. Feliz daquele que passar por esse projeto. Então, já desde já a gente convida as pessoas que estejam nos acompanhando a participar. E no final a gente vai estar reforçando mais o convite, que é para quem quiser participar, né, se sinta convidado. E como é que a oficina ela equilibra a técnica e o afeto, e há um espaço também para o silêncio, para o choro, né, para o não saber. Antes de eu responder isso, eu gostaria só de falar Claro. um comentário sobre o que você falou, que, como você bem disse, elas tiveram a iniciativa de ir atrás, né, do espaço para esse momento, né, porque antes elas voltavam também, os pais, as mães, para mesma ala com todos os bebês chorando, né, e que violência, né? Muito grande. Você vê ali aquela mãe com seu bebê chorando, amamentando o seu bebê, cadê o seu? Você tá lá sozinha. E são várias coisas, né, implicadas no processo do luto parental. Uma delas é a quebra dessa fantasia, porque a partir do momento em que se sabe que está gestante, os dois, né, tanto o homem quanto a mulher, começam a idealizar como será essa vida a partir de agora. Quem sou eu? Muda-se também a questão da identidade, porque não é mais só a pessoa, né? É agora uma mãe, é um pai. E começam-se a fazer planos. E quando uma experiência como essa, né, que é o fenômeno do luto, acontece, há uma quebra, um rompimento muito abrupto em todas essas expectativas. Sim. E fora isso, a pessoa se depara com essa sensação de impotência muito grande, de não poder fazer nada, ou se sentir culpada por, será que eu fiz o suficiente? Existe alguma coisa que eu poderia ter feito para que fosse diferente? Porque tem são várias fases do luto, né? São várias nuances. Isso, e aí a pessoa começa a se sentir culpada, nossa, eu poderia ter feito diferente em determinadas situações, né? E vem a fase da culpa, da não aceitação. Exatamente. São todas aquelas... E tentando procurar um motivo. Exato. Será que eu fiz algo para que isso acontecesse? E não. Só que é um fenômeno muito duro. É um fenômeno Realmente. muito duro de se passar. Porque fora a sua cobrança, ainda tem uma cobrança externa da sociedade. Será que eles fizeram o suficiente? Será que eles poderiam ter feito alguma outra coisa? Será que eles se cuidaram o suficiente nessa gestação? A culpa cai mais sobre a mulher, né? Porque o bebê está dentro do corpo da mulher. Mas os dois sentem. Tanto a mãe quanto o pai. Com certeza. E assim como teve aí já esse avanço, né, nesse olhar diferenciado para as mães que perdem os seus bebês, assim como esse seu projeto que você está iniciando tem uma grande relevância. Vai ser muito importante aos pais que já perderam seus filhos em qualquer idade. Sim. Né, e que não estão conseguindo se superar. A dor, a gente sabe que a dor e a saudade vão estar sempre ali.
mas existem formas de amenizar isso no cotidiano, na vida, no dia a dia, né? E o que você diria para um pai ou uma mãe enlutados que tem receio de participar de uma oficina como essa? Eu diria que o criar com as mãos é muito terapêutico. E criar com as mãos com a intenção de criar ali uma memória desse filho, materializar algo que represente esse filho é o que vai configurar o fator, o que vai configurar esse fator de cura, porque vai trazer essa visão diferente. É algo que eles mesmos vão fazer, porque existem recordações, por exemplo, guardar uma roupinha, um sapatinho, ou então as ultrassons, mas assim, o diferencial é o fato deles criarem. Eles vão entrar em contato com o que eles sentem, imaginar algo e criar com as próprias mãos. Por exemplo, o pai ou a mãe que vão participar dessa oficina passa por todo esse processo, por todo esse direcionamento. Quando eles chegam a pôr a mão na massa, aí se chegarem, doutora, eu não sei fazer nada. O que você diz para esses pais? Solte aí sua criatividade, fique à vontade. Se a gente não entender o que é que você fez, você explica. Que é o que a gente costuma fazer com a criança, né? A criança faz os seus rabiscos, aí você não entende nada. Mas aí você, para não desgostar a criança, você chega e diz, nossa, eu só sei que tá bonito, mas o que é que você desenhou aí? Né? Pode ter desenhado algo feio, pode ter desenhado algo bonito, mas me explica o que é que você fez. O certo é fazer o elogio ou a correção depois, né? O que você diria para eles? Eu diria que nesse lugar não existe certo nem errado, feio nem bonito, não existe perfeito ou imperfeito. Tudo o que eles fizerem é aceito. Inclusive, se eles quiserem, né, se eles optarem, escolherem não fazer nada, só ficar lá amassando e sentindo a argila, é possível também. O espaço é justamente para que eles possam se sentir à vontade para serem eles mesmos, poderem sentir o que eles têm para sentir, terem uma troca entre eles também da experiência de cada um, mas é claro que isso é espontâneo, não é obrigado ninguém a falar sobre sua história, mas para quem quiser também é uma oportunidade de ser ouvido. E se quiserem, podem fazer a peça. E eu vou estar lá para dar suporte técnico, caso eles sintam que, por exemplo, a peça não tá ficando em pé, ou então, como é que eu faço isso aqui, porque é isso que eu tô querendo fazer, eu vou lá dar o suporte técnico. Mas é um espaço, né, em que tudo é possível, inclusive não fazer nada. Olha só, isso é muito bom. Mesmo que se faça alguma coisa e não entender, vai lá e pergunta, né? O que foi que você fez? O que isso aqui está representando, né? Sim, na verdade, eu não preciso entender a peça. Porque a peça não é para mim. É para eles. Exatamente. Eles vão saber o que cada coisa representa. Eles têm essa liberdade de eu vou falar, se quiser falar, eu vou falar o que isso representa, né? Na frente dos demais ou com você, vou falar o que representa, mas também se não quiser falar, sim, tudo bem. Sim, com certeza. E isso também eu acho muito lindo no caso da vovó, que é a vovó Barro, né? A argila aqui em Roraima, ela é conhecida como vovó Barro por conta da tradição macuxi, que é um ser encantado, né, do povo macuxi, o barro. E a vovó Barro, ela gosta do silêncio. O fazer criativo também espontaneamente acontece, de você ter um momento ali durante a execução em que você silencia. Até porque para entrar em contato com as imagens internas
é preciso silenciar um pouco. Silenciar para se olhar, porque dentro da gente existem vozes, existem imagens que estão circulando o tempo inteiro. E quando a gente vai modelar, que é mexer com a argila, na verdade, com qualquer recurso expressivo, seja a pintura, a dança, o canto, o desenho, quando se toca no material, quando você se dá essa permissão, há um diálogo mais fluido entre os conteúdos consciente e inconsciente. Ou seja, tudo que for de ordem psíquica vai começar a conversar de uma forma mais fluida. Porque quando a gente passa por um processo traumático, né, que envolve muita dor, é como se fosse um ímã. E aí, o conteúdo que é o que vai puxar para perto de si outras coisas, né? Digamos que é a experiência traumática. A experiência traumática é o núcleo, e aí ela puxa para perto de si várias outras que a gente chama de representações, que vai formando uma camada ao redor desse conteúdo de muita força, né? Muita força emocional. E aí, conforme vai se criando essas camadas, a comunicação interna, ela dá uma estagnada. Ela fica comprometida. Porque aqui tem algo tão forte que eu não posso lidar com isso no momento. Então, o meu próprio sistema psíquico vai lá e me protege, digamos que inibindo esse conteúdo, fazendo com que eu não entre em contato com ele de forma consciente. Mas quando a gente vai criar, né, com os recursos plásticos, essas camadas elas vão se dissolvendo, porque é como se a gente desse uma permissão interna para que as coisas fluam. Agora eu posso sentir um pouquinho. Então, aos poucos vão sendo tiradas as camadas e a pessoa vai voltando a sentir aquele afeto que foi muito forte, mas de uma outra forma, porque agora ela está lidando com ele, ela está olhando para ele pela visão, no caso aqui, né, da modelagem, da argila. Antes ela lidou com essa experiência, né, esse fenômeno, por exemplo, lá na maternidade, ou lá no momento do velório, ou quando alguém chegou dizendo: ah, mas você vai ter outro filho. Ah, mas Deus quis assim. Então, assim, Às vezes as pessoas tentam consolar, mas às vezes vêm palavras que machucam mais ainda, porque tu tá vivendo aquela dor naquele momento. Eu ouvi isso já algumas vezes. As pessoas chegam: ah, mas você vai ter outro. Eu não queria ouvir aquilo naquele momento. Sim. Entende? Eu não queria ouvir aquilo naquele momento. Eu sei que a pessoa foi cheia de boas intenções, né, querendo confortar de alguma forma, mas não é aquilo que você quer ouvir. Porque aquilo que você realmente queria não vai mais voltar. E, na verdade, isso vem assim até de uma cobrança social, como se a gente tivesse que dar conta de tudo. Exato. Exatamente. Tanto para esse pai, para essa mãe, quanto para essa pessoa que vem consolar. Tem coisas que são indizíveis. Não existe nada que eu possa falar que vá amenizar a sua dor. Talvez o que possa contribuir para que você se sinta um pouquinho melhor é eu estar junto com você, permitir que você sinta a sua dor e não te falar nada, só estar com você. Exato. Muito, realmente, de fato, isso é muito... Funciona, meio que funciona um pouco. Por exemplo,
Você conhece aquela pessoa próxima de você, ela perdeu um ente querido ali muito amado e tá com aquela dor imensa que quem já perdeu sabe como é que é. E muitas vezes, quando você não sabe o que dizer, é melhor não dizer nada, dá um abraço. Mostra que você está ali, mostrando a sua solidariedade. Sim. E que você sente muito pela perda dela, de fato, né? Você sente, ela está sentindo aquela dor naquele momento. Às vezes, um abraço, eu acredito sim que funciona muito mais que palavras, né? As ações, elas vêm, assim, muito fundo com essa questão sentimental, de forma pro consolo também. Eu acredito nisso. Porque assim a gente passa a pensar no outro e como é que você gostaria mais ou menos, né, de receber se você passar por isso? Eu penso dessa forma. Existe um termo, né, na psicologia que é a empatia. E no senso comum, eu acho que ele foi um pouco... ele foi um pouco perdido. Na verdade, não se conhece exatamente o que significa o termo empatia. E, na verdade, a empatia não é você sentir pelo outro, você se colocar no lugar do outro. É você tentar se colocar no lugar do outro. Isso. Ou seja, não é possível se colocar no lugar do outro. Você nunca vai sentir como a outra pessoa. Claro. Você tenta e mas pelo menos entender, né? Entender, compreender. A gente usa esse termo também, empatia, no entender e no compreender. A gente fala muito nessa questão de se colocar no lugar do outro, né? E se fosse com você? Exatamente. Né? E se fosse com você? Você se auto-imaginaria. Nossa, se fosse eu passando por essa dor, por exemplo, perdi minha mãe. Fulana perdeu a mãe dela. Nossa, ama demais, eram muito unidas, muito juntas, muito companheiras. E essa dor, com certeza, está sendo uma dor pesada. E no caso eu tivesse a minha mãe, que ela também já veio a falecer, eu me colocaria no lugar dizendo, nossa, e se fosse eu, né? A dor inimaginável, assim, perder a mãe. Sim, com certeza. Perder um ente querido é algo indizível. Exato. E se você pudesse sonhar, né, com os próximos passos do projeto, o que você viria a seguir? Eu pensei em lançar outras edições e também pensei na possibilidade de fazer um documentário, um curta documentário, para falar do meu processo de criação, da elaboração do projeto, o que de referencial teórico que me inspirou a seguir por esse caminho. E incentivar também outros profissionais, tanto de forma particular quanto a criação de coletivos para trabalharem juntos e pensarem, né, em ações voltadas para o bem-estar coletivo. E, Carla, você tinha falado nessa questão de estar se encontrando com os pais, né? O projeto, ele viabiliza isso, ali uma reunião com os pais, passando por todo esse preparo, esse atendimento, essa iniciativa, logo para em seguida pôr a mão na massa e ali os pais colocarem formas de expressão que você acabou de relatar aqui. Mas me explica, onde e como vai acontecer e quem pode participar e como fazer para participar? O projeto vai ser realizado no Espaço Cultural Jamachim, que foi onde eu já realizei outras oficinas. O meu grupo terapêutico, Modelagem Psíquica, que foi de onde as meninas me conheceram, em que eu usava a argila, né, como meio de comunicação, vai ser lá, no Espaço Cultural Jamachim, no bairro Operário. Podem se inscrever na bio do meu Instagram, que é carlagomes.psicologia. Tem um link de inscrição, que é no Google Forms. Basta a pessoa colocar seu nome, algumas outras informações
e pronto, já tá inscrito, é só ir. Que maravilha, não é difícil. Carla com K, né? Isso. Carla com K. E vai ser um ciclo de 4 encontros. Então, os encontros vão ser todo domingo, a partir de agora, dia 8 de junho. Olha, a partir do dia 8, hein, pessoal? Então, não perde essa chance, não perde essa oportunidade. Fala pra gente, quem é que pode se inscrever? Pais que perderam filhos adultos, filhos pequenos, de qualquer idade? Sim, só precisa que seja um homem ou mulher que... Pode ser o casal. Pode ser o casal. O importante, né, o critério é que esteja passando pelo luto. Não precisa ser recente. Pode ter Mas aquela dor que não... Aquela questão... em algumas das fases não superou, né? Porque a gente passa... Superar, ninguém nunca vai superar uma perda. Mas não passou por todas aquelas fases e algumas ali estabilizou, estacionou ali. E está trazendo um certo prejuízo, né? Pessoas que estão sofrendo constantemente, não conseguem se superar em várias situações, não conseguem de forma alguma. E essa terapia, ela vem a melhorar isso, né? Sim, é um espaço justamente para eles. E qualquer pai ou mãe que tenha passado pelo processo de luto pode se inscrever. Vão ser 4 encontros, sempre aos domingos, das 10 às 12 horas. Das 10 às 12. Isso, vão ter 2 horas de duração. E é um espaço em que vocês vão poder entrar em contato com esse sentimento, vocês não serão julgados e poderão experimentar. Serão acolhidos, né? Isso, serão acolhidos e terão a possibilidade de experimentar, né? Se relacionar com essa experiência de uma outra forma, de uma forma diferente, né? Muito bom. Carla, fico aqui agradecida por todas essas informações, por esse trabalho incrível que você está realizando. E te dar os parabéns, né? Por isso ter a Lei Paulo Gustavo ter amparado o seu projeto e que você vai dar aí continuidade, né? Você vai já fazer o primeiro agora. É o primeiro? É o primeiro. O primeiro agora, dia 8, né? Isso, dia 8 de junho. Repete e reforça o convite para quem está nos acompanhando. A oficina modelagem elaborativa, ela é realizada com apoio da Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria de Cultura. O primeiro encontro desse ciclo de 4 encontros vai ser nesse domingo, dia 8 de junho, no Espaço Cultural Jamachim, das 10 às 12 horas. No bairro Operário. Isso. Então, tem o endereço certinho lá no formulário de inscrição. Ótimo. Que tá lá no seu Instagram, só repete mais uma vez. Isso, tá lá no meu Instagram. Carla, com K, carla.gomes.psicologia. Ótimo. Carla, quero te agradecer e dizer muito obrigada por você ter disponibilizado parte do seu tempo e ter vindo aqui somar com isso aqui com a gente na nossa Rádio Web da Defensoria, porque esse assunto é um tema que as pessoas quase não falam, né? A gente começou a ouvir pelos filhos invisíveis, né? Que passou por aqui também e criou aí uma grande repercussão, começaram já a passar na TV e já... Assim, tá grande o negócio, tá uma coisa boa ajudando muitas mães enlutadas, né? Mães que perdem os bebês, assim como o seu projeto tem tudo para dar certo. É um assunto que quase ninguém fala e é muito necessário na vida de muitas famílias, porque a gente sabe que para quem já perdeu parente, para quem já perdeu, sabe que a dor nunca vai passar, sabe que a saudade nunca vai embora, mas que há um meio de você amenizar um pouco ali e dar mais um pouco de leveza para a sua vida. Tem terapias para isso. Tem um meio ali de você amenizar um pouco essa dor tão grande, esse fardo que você carrega, né? Não passou por determinadas fases, e isso vai ajudar um pouco, né? E fica aqui os nossos agradecimentos. Quero dizer para você que o Entrevistas DPE está sempre de portas abertas para esses assuntos que ajudam tanto quem está aí nos acompanhando. Então, você que tem
passou pelo luto, não importa se foi recente, se já faz há algum tempo, mas você nunca superou, a gente nunca supera, mas é aquele superar fora do normal, né? Aquela coisa fora do normal que você está vendo que já tem muitos anos e você ainda continua um sofrimento constante como se fosse ontem. Então busca ajuda, busca terapia. A Carla está com esse projeto magnífico, já está tudo aí na nossa conversa, foi falado como conseguir, como entrar, por onde ir. E não deixa de ir, não deixe de se autoajudar. A você que já perdeu seu filho, sua filha, então busque essa ajuda e vai vir aí só para te trazer mais leveza para o seu coração, tá? E muito obrigada a você que nos acompanhou. Compartilhe essa informação com quem necessita desse conteúdo e muito grata pela sua companhia. Eu sou a Adriana Carla, aqui no Entrevistas DPE. Você também pode estar acessando os nossos conteúdos pelo YouTube, Deezer e Spotify. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.